Olha, gente, a Polícia Rodoviária Federal parou um ônibus que transportava estudantes em Esperança. A primeira informação indicava que o motorista dirigia com a beiçada no goró. A gente tá rapidamente, porque daqui a pouco tem um guia eleitoral, por isso que a gente apressa as coisas, entendeu? Vamos para Gabriel aqui. Gabriel. Cidade em ação. Ok, Samuca, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando nesta quinta-feira. A partir de agora a gente vai tentar explicar ao nosso telespectador o que aconteceu na noite desta quarta-feira na região de Esperança. De fato, um ônibus, um veículo que atende à demanda de estudantes, a linha Esperança-Campina Grande, foi parado na BR-104, já bem próximo ao município de Esperança. A informação inicial era de que o motorista desse veículo estava dirigindo alcoolizado. O veículo foi parado, os estudantes tiveram que descer, mas vindo aqui à PRF em Campina Grande, nós acabamos recebendo a informação de que duas situações foram registradas na noite desta quarta-feira, naquele mesmo trecho. Dois veículos que atendem à demanda de estudantes, fazendo toda essa linha de muitos estudantes que moram em outras cidades e vêm aqui para Campina Grande para suas atividades acadêmicas. Aqui ao meu lado o inspetor Fernandes Neto, que vai explicar para a gente o que de fato aconteceu. Fernandes, a informação era de que um motorista alcoolizado estava fazendo aquele trecho, atendendo à demanda dos estudantes. Isso procede, enfim, o que de fato aconteceu na noite desta quarta-feira. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Nossos policiais estavam fazendo fiscalização de transporte de escolares na noite de ontem e flagraram duas situações distintas. Um veículo com o condutor possuía suspensão do direito de dirigir, ou seja, ele não poderia estar dirigindo, porque ele teve esse direito de dirigir suspenso pela justiça. E um outro caso, que aí no caso realmente era de um ônibus da Prefeitura de Esperança, e que o condutor se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele não aparentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste. Normalmente se recusa quem, porventura, tenha ingerido algum tipo de bebida, mas não havia sinais aparentes dessa situação. Nesse caso, ele foi autuado, pelo artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro e teve que apresentar um outro condutor para poder continuar seguindo a viagem. Importante destacar que é um risco não só a vida do motorista, mas também dos passageiros. No caso, estudantes está dirigindo transporte, um ônibus de médio, grande porte alcoolizado, se isso for o caso. Não tem como afirmar, peremptoriamente que ele estava alcoolizado, mas havia indícios. Se você não ingeriu bebida alcoólica, não há motivo para você se recusar a fazer o teste de alcoolemia. Mas nesse caso realmente é muito perigoso, porque o álcool ele faz com que seus reflexos diminuam. Então você perde tempo para reagir a situações de perigo e pode gerar acidentes graves nessa situação. Com relação ao outro caso, o motorista estava com a suspensão do direito de fazer o trabalho de dirigir suspensa, não é isso? Isso, existem dois tipos de suspensão. Existe a suspensão administrativa, em que é o próprio Detran quem impõe essa penalidade, é uma penalidade que está inserida lá no próprio Código de Trânsito brasileiro. Tem determinadas infrações que geram esse tipo de suspensão e também tem as suspensões judiciais, que decorrem de processos criminais ou administrativos, cíveis na justiça, e que o juiz também pode determinar essa suspensão, que era o caso de ontem, que era uma suspensão judicial. Ok, inspetor, muito obrigado pelas informações, sobretudo pelos esclarecimentos diante dessas duas ocorrências registradas na cidade de Esperança, porque ontem nas redes sociais, como eu disse anteriormente, se propagou justamente essa informação de que um motorista alcoolizado estava fazendo esse transporte, quando na realidade a ocorrência que a gente acompanha agora nos detalhes do inspetor da PRF aconteceu de fato naquela região, mas foram duas. Uma com o motorista justamente com a suspensão do direito de dirigir e um outro que aí sim, ele tem a suspeita de estar dirigindo alcoolizado e acabou aí recusando fazer o teste que poderia confirmar ou não o álcool em seu organismo. Esclarecimento feito, informações prestadas aos nossos telespectadores. Destacar ainda antes de finalizar que Campina Grande é um polo universitário, todo mundo sabe muito bem disso, e que diversos estudantes das regiões aqui, inclusive até de Pernambuco, vêm
para a cidade para cursar os seus respectivos cursos em instituições públicas e privadas. Portanto, esse transporte de estudantes aqui em Campina Grande, na Rainha da Borborema, é bastante comum. Então, todo cuidado é pouco diante dessa situação toda que poderia se agravado, enfim. Ainda bem que nada de mais grave aconteceu e está aí as informações na fala aqui do inspetor e as informações também que nós apuramos. Samuca. Ok, obrigado pela informação de Campina.